Terceira epístola de João, nós vamos ler, como só tem, na verdade não tem nem marcação de capítulo, né? Pequenininha essa carta. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos ler do verso 1 até o 12. Terceira epístola de João. Pouco antes aí de Judas, antes, né? Um pouco não, antes de Judas. Todos nós encontramos? Amém? Amém. O texto diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. Assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda dos irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes, mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho de teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdade. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta noite, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem permitido, ó Deus, por tudo que o Senhor nos permitiu fazer até aqui. Receba a nossa gratidão, a alegria do nosso coração, Pai Santo, e a nossa vida em teu altar. Perdoa, pois, ó Deus, as nossas transgressões. Lava-nos, regenera-nos, ó Pai Santo, pela tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco esta noite. Deus, e contando com a tua misericórdia, ajude-nos, ó Deus, a transmitir a sua palavra. Em nome de Jesus, se conosco, nos dê a tua bênção, para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, podem assentar? Meus queridos, hoje eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos sobre o que comentamos ontem, que falaríamos, né? 3 homens na terceira carta de João. Com qual deles nós nos identificamos? É o tema da nossa mensagem. 3 homens na terceira carta de João. Com qual deles nos identificamos? Pois bem, João escreveu 3 epístolas. Entre seus 5 livros do Novo Testamento, são elas a primeira para os cristãos em geral, a segunda a um indivíduo, uma senhora não identificada, e essa terceira a um homem cristão chamado Gaio. Em 2 de suas primeiras cartas, João instrui seus leitores a praticar o amor uns para com os outros. E nessa terceira carta, que lemos os 12 versículos, ele demonstra na pessoa de Gaio como devemos praticar esse amor. É o segundo menor livro, ou seja, essa carta, e esta terceira epístola contém 14 versículos, um verso a mais que a segunda de João, mas 4 palavras a menos. O primeiro verso é a introdução, e os 2 últimos versos dessa carta, João vai separar para a conclusão. Aqui, na terceira carta, João fala-nos de 3 homens, modelos típicos, existentes em todas as igrejas. Essa terceira carta é escrita em torno de 3 homens, e a verdade é o tema central da carta que lemos. Especialmente na sessão de abertura, onde a palavra aparece 5 vezes.
É um chamado para dar hospitalidade, mas especialmente para aqueles que eram membros fiéis à verdade do Evangelho. Portanto, o primeiro personagem que vamos tratar é o personagem cujo João chama pelo nome Gaio. No versículo 1, ele é identificado. O segundo personagem chama-se Diótrefes, ele está aí mencionado no versículo número 9. E o terceiro personagem é um homem chamado Demétrio, no versículo 12. Esses três homens são encontrados em praticamente, como já dissemos, em todas as igrejas do mundo. Existe no Novo Testamento, meus irmãos, 3 homens com o nome Gaio. 2 deles são encontrados em Atos 19, capítulo 19, né? E também no capítulo 20. Em específico, no capítulo 19, verso 29, Lucas vai dizer assim: a cidade inteira foi cheia de confusão, e arrebatando a Gaio e Aristarco, homens da Macedônia. A Macedônia era uma província grega do Império Romano, e hoje é um estado na Europa. Por isso, este homem citado por Lucas é o Gaio da Macedônia. O episódio que acabamos de ler sobre o versículo 29 de Atos 19 vai falar a respeito da contrariedade daqueles que não somente lucravam, mas também veneravam a deusa Diana. E o evangelho pregado por Paulo naquela região e naquela época estava destruindo aquele sistema pagão. Por isso que houve essa confusão e alguns homens foram presos. E em Atos, no capítulo 20, verso 4, nós encontramos o segundo Gaio, que foi um dos homens que, acompanhando Paulo até a Ásia, buscavam escapar de uma outra conspiração, mas agora financiada pelos judeus. Aristarco e segundo, e depois eles vão identificar que Gaio era o Gaio de Derbe. Então, o primeiro era o Gaio da Macedônia. O segundo, Gaio de Derbe. Em Atos 14:6, Lucas registra que Derbe era uma cidade na Ásia, na província de Licaônia. Portanto, esses 2 homens, por nome Gaio, não são o mesmo homem que nós estamos querendo falar sobre ele. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 14, encontramos o terceiro Gaio. Paulo vai dizer na sua carta, na primeira carta aos Coríntios, dizendo: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e Gaio. A epístola aos Romanos foi escrita em Corinto, onde este Gaio viveu. Em Romanos 16:23, lemos: saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Sim, Paulo vai falar, não somente Gaio está saudando ali na carta, mas também toda a igreja que está com ele, em sua casa. Paulo disse toda a igreja porque toda a igreja se encontrava na casa de Gaio. Sua casa estava sempre aberta. Ele era um homem hospitaleiro, um homem que gostava de hospedar os cristãos itinerantes. Este é o Gaio da terceira epístola de João. Mas para que possamos nos identificar como o objetivo da nossa mensagem, se faz necessário conhecer cada um desses 3 homens que são citados aqui nessa terceira carta. O primeiro deles, como já falamos, é Gaio. Seu nome significa gracioso e piedoso. O apóstolo João vai comentar acerca dele nos versículos de 1 a 4. Em sua saudação, João se dirige a Gaio dizendo que ele era profundamente amado. No versículo 1, como lemos, o texto vai dizer: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. O termo grego aqui para presbítero é presbíteros, que significa homem velho. Homem velho. E não designa aqui apenas a idade de João. Ele era um homem muito velho mesmo, quando ele escreveu esta carta. Mas o mais importante, ele aponta para a sua posição de supervisão espiritual. Ou seja, os 2 presbíteros que nós temos aqui, eles são os nossos supervisores espirituais. É isso que a palavra quer dizer, quando ele vai se referir ao termo no grego de homem velho. Na verdade, não é o homem velho na sua idade, velho já chegado nos dias, né? Contado de dias. Mas um homem experiente na caminhada, que possui as credenciais para supervisionar a igreja de forma espiritual. É isso que significa o termo presbítero. Ou seja, portanto,
aqui vai apontar para a posição, como já falamos, de João como o supervisor espiritual das igrejas da região. Como último apóstolo sobrevivente de Jesus, ele não era apenas um homem velho, mas o mais velho, a figura mais reverenciada e respeitada na igreja. Ele declara ao amado Gaio, sendo ele conhecido na igreja por essa característica, porque ele não era somente amado pelo apóstolo, mas ele era um homem amado na igreja. O apóstolo vai simplesmente, se é que eu posso usar esse termo simplesmente, reiterar a característica de ser um homem não somente amado, mas também um homem amável. E ele vai dizer, eu também o amo, na verdade. A seguir, o texto vai nos remeter ao versículo 2, dizendo que João vai interceder por Gaio, desejando-lhe saúde, declarando assim, amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aqui, João estava preocupado com o bem-estar físico e espiritual de Gaio. E eu gostaria que os irmãos guardassem isso. João não estava somente preocupado com o bem-estar espiritual de Gaio, e não somente com o bem-estar físico de Gaio, não. Ele estava dizendo a respeito dos dois aspectos que caracterizam o homem, tanto o físico quanto o espiritual. Eu desejo que você vá bem, que a sua saúde esteja bem, assim como eu sei que o teu espiritual também está bem. Um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês do século XVIII, ele vai dizer que essa declaração de João vai contrastar diretamente com uma heresia daquela época, uma heresia popular que ensinava a separação do que é espiritual e material, como acabamos de falar aqui agora, menosprezando aspectos físicos da vida humana. Ainda hoje, meus irmãos, muitos caem nessa forma de pensamento. Essa atitude não cristã, logicamente, leva a uma de duas reações: ou o descuido do corpo, ou da saúde física, ou então da condescendência com a derrocada ou a decadência espiritual. Ou eu vou cuidar da minha parte física e esquecer da minha parte espiritual, ou eu vou largar a parte física para lá e vou entender que Deus se interessa somente pela minha vida espiritual. Deus não se interessa pelo meu bem-estar físico. Essa era a heresia pregada naquela época. Mas isso não deve ser entendido, meus irmãos, como algo certo, pois Deus está interessado tanto no nosso corpo quanto na nossa alma. Os cristãos não devem ser negligentes nem indulgentes consigo mesmos, a não ser nos ocupando ou se ocupando de suas necessidades físicas e disciplinar o seu corpo de modo que eles possam estar em melhores condições para servir a Deus. Gaio, aqui como o primeiro exemplo apontado por João, era um crente respeitado. João testemunha isso nos versículos de 3 a 4. Ele diz, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram a testificar de tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que a de ouvir que os meus filhos andam na verdade, disse João. Tendo um coração pastoral, a maior alegria de João surgia do conhecimento de que seus filhos na fé aplicavam a sã doutrina à sua vida diária. E de fato, de verdade, meus irmãos, não existe nenhuma outra alegria maior para um pastor, para um pai na fé, do que ver suas ovelhas ou seus filhos na fé aplicando os ensinamentos da doutrina à sua vida diária. Era esse testemunho que João estava dando a respeito de Gaio. É por causa disso que Gaio era um homem respeitado, por ele ser um homem amado e amável, e também porque ele andava na verdade. Segundo João, no capítulo 2, João, ele vai dizer que aqueles que andam contrariamente a essa prática, em 2 João, no capítulo 2, João, no versículo 4, ele vai nos trazer um alerta. Ele vai dizer, aquele que diz, eu o conheço, João está se referindo aqui a Cristo. Aquele que diz que conhece a Cristo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está
a verdade. Gaio também era um crente generoso. Nos versos de 5 a 7, João vai registrar isso acerca da generosidade de Gaio. Ele vai dizer: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram o testemunho de teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome, ou seja, por causa do objetivo da pregação do Evangelho, por causa do testemunho da missão que aqueles homens estavam fazendo e se tornaram hóspedes na casa de Gaio, ou seja, por causa do nome, foi que saíram, ou seja, foi que começaram a atender a missão, foi que começaram a caminhar para levar o Evangelho, nada recebendo dos gentios. Aqui João ele vai elogiar Gaio pela hospitalidade com que recebia os mestres cristãos itinerantes, cuidando também de suas necessidades físicas. A obrigação de acolher e de animar aqueles que proclamam o Evangelho de lugar em lugar, e a alegria por fazê-lo, acrescenta-se a oposição à necessidade de evitar aqueles que proclamam o falso Evangelho. O que nós queremos dizer com isso aqui? Nós devemos abrir as nossas portas para receber aqueles que proclamam o verdadeiro Evangelho. Mas, ao contrário, devemos fechar as portas para aqueles que proclamam o falso Evangelho. E nós já sabemos quem são aqueles que proclamam o falso Evangelho. A Bíblia diz que com eles nós não devemos nem comer. Mas para os crentes que proclamam o verdadeiro Evangelho, Gaio ele se coloca aqui como um exemplo de um homem generoso, hospitaleiro, atencioso, amável. E ao fazê-lo, eles se tornam, ou seja, quando nós assumimos a prática de fazer ou de seguir o exemplo de João, nós nos tornamos, com aqueles que nós estamos recebendo, cooperadores na obra de Deus. Ao mostrar a hospitalidade, foi uma manifestação de amor, e ainda mais notável quando contrastada com a rejeição feita por Diótrefes no verso 10, quando vai falar acerca de sua prática para com a igreja, para com a liderança e para com aqueles que queriam seguir o exemplo de Gaio. Portanto, Gaio, ele recebe o elogio de João por seu compromisso, não somente com a verdade, mas, como já falamos, com a hospitalidade, com a amabilidade e com a atenção necessária que nós devemos ter, não somente com aqueles que são obreiros itinerantes, mas de uns para com os outros. É isso que a palavra de Deus está nos incentivando a seguir. Como sempre deve ser o caso com os cristãos autênticos, o amor genuíno de Gaio, ele vai fluir através da obediência à verdade. Por isso nós devemos seguir este exemplo, deixando que o nosso amor de uns para com os outros flua através da verdade, que não somente está nas nossas mãos, mas deve estar no nosso coração e no nosso procedimento. Portanto, este é o Gaio, um presbítero, um líder na igreja. O outro é Diótrefes, que é o segundo personagem. Seu nome significa, literalmente, alimentado por Zeus, ou um filho adotivo de Zeus, justificando, então, assim, as suas características de autoritário e dominante. João vai falar e tratar acerca dele nos versículos de 9 a 11. Diótrefes era um cristão carnal. João declara isso no verso 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter a primazia entre eles, não nos recebe. Aqui, a frase gosta de ter a primazia indica uma forma no particípio do verbo grego filoproteo, uma palavra composta pelos termos filos, que é amor, e protos, que é primeiro ou primazia. E ele descreve assim uma pessoa que é egocêntrica, que é egoísta. O tempo presente desse particípio indica que foi o padrão constante na vida de Diótrefes. Ele se comportava assim.
Ele não estava única e exclusivamente se comportando daquela forma porque ele tinha inveja ou porque ele era egoísta. Não, o comportamento dele era esse o tempo todo. Ele era um homem arrogante, um homem autoritário e dominante. E esse tempo, o tempo que foi colocado aqui, o verbo gosta, ou seja, ele gosta o tempo todo de fazer isso. É o comportamento dele. Portanto, em contraste com Gaio, Diótrefes, com essa conduta entre os irmãos, recusava reconhecer a autoridade do apóstolo João, que, segundo já vimos, supervisionava os trabalhos. Há alguns que se arriscam a dizer que talvez ele tenha também até destruído algumas cartas que João encaminhou à igreja. Portanto, Diótrefes, declarando João, era um homem diabólico. O verso 10 vai falar a respeito disso. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, nem recebe os irmãos e impede os que querem receber e os lança fora da igreja. Ele falou contra João usando palavras maliciosas. Disse João de si mesmo acerca do comportamento de Diótrefes para com relação ao apóstolo. Olha, esse João, ele, na verdade, ele está simplesmente explorando vocês. Olha, esse João, ele cobra de vocês, mas ele não está aqui para ombrear com vocês. Ele está aqui, ele visitou algum de vocês? Palavras maliciosas. Nós estamos aqui então, meus queridos, quando João fala a respeito de palavras maliciosas, nós estamos aqui diante de um típico comportamento que chamamos de assassinato de caráter. Um truque muito comum na vida daqueles que buscam uma posição de destaque. Eles ganham a confiança das pessoas, manifestando um caráter divino, mas de forma negativa, destruindo a confiança das pessoas nos outros. Ele era orgulhoso e egoísta, e não acolhia os obreiros itinerantes e punia com exclusão aqueles que o hospedavam. Na ausência da autoridade, aquele que foi deixado responsável, como diz a palavra de Deus no Evangelho de João, se não me engano, a respeito do comportamento do servo para com o conservo. O dono da obra, o dono da vinha, o dono da plantação, deixou os seus empregados na responsabilidade de um servo, ou seja, eu estou deixando os conservos que estão sob sua responsabilidade, aos seus cuidados. E a palavra vai dizer que quando aquele dono virou as costas, o servo que mandava e que ordenava e que tinha autoridade sobre os conservos, começou a maltratá-los. É isso que Diótrefes está fazendo aqui. Portanto, esse comportamento, como o exercido por Diótrefes, reflete o oposto do amor de Deus. Devemos resistir à tentação de reagir, mesmo que tenhamos, na verdade, razão para agi-lo. A gente estava brincando ontem aqui, eu e o Nelinho, por causa do machucado que ele está na perna, e eu falei com ele que acerca de algo que ele comentou comigo, e que muitas vezes, com todos nós também é assim, tem algumas coisas que quando a pessoa vem fazer com a gente, pelo fato de a gente estar machucado, ao invés da gente ser grato, a gente fica irritado. Vocês já perceberam isso? Em alguns momentos. Aí eu falei, pois é, isso também acontece comigo. Eu me lembro quando eu engaso com alguma coisa, tomando um líquido, ou então até mesmo com a minha própria, não me perdoe, com a minha própria saliva, aí alguém chega e me dá um tapa nas costas assim, está me chamando para ficar bravo. Porque aquela queimada que dá com o tapa nas costas, deixa qualquer um nervoso, pelo menos me deixa nervoso. Hoje, quando eu engasgo, eu saio até de perto, para ninguém chegar e me dar tapa nas costas, para tentar me desengasgar. Então, tem algumas coisas que nos tiram do sério. E nós precisamos controlar isso. Como é que eu faço para controlar o saio de perto quando eu estou tossindo? Porque eu não quero que ninguém bata nas minhas costas. E outras coisas que nos caracterizam. Mas a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos controlar essas coisas, sendo o oposto do comportamento de Diótrefes.
devemos resistir à tentação de reagir nos mesmos termos e sermos o padrão conforme nos orienta o apóstolo Paulo a Timóteo, em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 12, apenas a parte B do versículo, Paulo vai dizer a Timóteo assim: torna-te padrão dos fiéis, não somente na palavra, mas no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Portanto, esse é o Diótrefes. Entre o Gaio e o Diótrefes, com qual deles nós nos identificamos? O terceiro é Demétrio. O significado do seu nome é pertencente a Deméter, a deusa grega do grão e da colheita. Era um nome comum. O mesmo nome para outro personagem, um ourives de Éfeso, que provocou um motim sobre o ensino de Paulo, porque o evangelho que estava sendo pregado pelo apóstolo Paulo, que falamos lá na primeira parte, estava prejudicando o ganho, o lucro daqueles que não somente fabricavam ídolos, mas também adoravam a deusa Diana dos Efésios. Está registrado lá em Atos, no capítulo 19, nos versos de 23 a 41, depois leia em casa. Ou seja, aqui está nos apresentando um gentio grego. Nos versos de 12 a 14, da terceira carta de João, o apóstolo vai declarar o testemunho acerca desse pagão convertido Demétrio. Ou seja, ele tinha um bom testemunho. Ele vai dizer isso no verso 12: todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Nada se sabe, para além deste versículo, sobre Demétrio, a quem João registra seu testemunho. Ele pode ter sido o portador da carta de João para Gaio. Ele pode ter sido a pessoa que João entregou a carta para ele e falou: vá lá e leva para Gaio. Essas são as notícias que eu quero que você dê acerca do que trouxeram para mim. Então ele provavelmente poderia estar sendo aqui identificado simplesmente como portador da carta que João enviou a Gaio. Mas que ele era um homem de caráter e nobreza cristã é evidente a partir de 3 fontes, que é o próprio versículo. Em primeiro lugar, ele tinha recebido um bom testemunho de todos. Sua reputação era bem conhecida entre a comunidade cristã na região, e isso é o que avaliza ou dá crédito ao testemunho do crente, concedendo-nos o quê? Autoridade, confiança em nossas palavras. Em segundo lugar, Demétrios estava comprometido a viver na verdade. Verso 12. João vai declarar: até mesmo a verdade dá testemunho de Demétrio. Da verdade que nós podemos entender que é o evangelho, a doutrina. Seu temperamento e conduta são conformes os preceitos dessa doutrina. E ele se esforçou muito para propagar esse testemunho dele. E em terceiro lugar, finalmente, João acrescenta o seu próprio testemunho, dizendo que Gaio sabia ser verdade para elogiar o caráter de Demétrio. O exemplo de Demétrio mostra que o valor de um homem pode ser medido por sua reputação. E essa reputação, ela não deve ficar guardada dentro de 4 paredes, ou seja, na sua casa. Mas a reputação deste homem deve reverberar na comunidade. Essa reputação diz respeito à sua fidelidade, à verdade com a palavra de Deus e tudo aquilo que ele empenha a fazer. Este era o testemunho que João estava dando acerca de Demétrio. As Escrituras, bem como o parecer piedoso que líderes cristãos têm dele, ou seja, outro fato ou outra prova de um bom testemunho é quando um líder piedoso, um líder reconhecidamente cristão, dá testemunho acerca de você, dá testemunho acerca de mim, dá testemunho acerca daqueles que fazem parte da comunidade. Isso é muito importante para a igreja. Quando o membro da igreja possui esse testemunho, a palavra da salvação, que é o evangelho das boas novas, não encontrará tropeço na sua comunicação e na sua receptividade.
Portanto, fica a pergunta: qual tem sido a nossa conduta? E nessa conduta, Deus tem sido glorificado? E concluindo, irmãos, a igreja local é a resposta de Deus às necessidades espirituais onde ela foi plantada e entre os membros. Quando eu digo igreja local, estamos falando de nós mesmos. A igreja local possui a resposta de Deus às necessidades espirituais da comunidade a qual ela foi plantada e entre os membros. O apóstolo Pedro nos adverte, na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 11 e 12, dizendo: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O testemunho cristão não deve ser caracterizado apenas pela verbalização. Ele precisa ter como insígnia o exemplo. Ele precisa ser ouvido e observado. Ele também precisa ser anunciado e comprovado pelo procedimento exemplar. Precisamos comunicar, meus irmãos, a mensagem do Evangelho, não somente aos ouvidos, mas também aos olhos. O Evangelho da graça também é o Evangelho da ética. O segundo fruto é resultado do primeiro. Somos chamados para anunciar a boa nova, mas além disso, devemos atestar aquilo que anunciamos com o nosso estilo de vida. Sendo assim, a pergunta é: com qual desses homens acima nós nos identificamos? Possuímos os bons testemunhos de Gaio e de Demétrio? Ou será que de vez em quando temos os comportamentos de Diótrefes? Que possamos, diante da palavra de Deus, analisar os nossos comportamentos, para que em todos eles Deus seja glorificado. E tudo aquilo que Deus não agrada, que possamos abandonar. Quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, mais somos assemelhados a Cristo, como disse Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 29. É desejo de Deus que nos conformemos a Cristo Jesus. Eu estava rodando de novo aqueles videozinhos pequenininhos e encontrei um homem lá no Acre. Ele fazendo um vídeo incentivando a pessoas que, como ele foi, são agora, a abandonarem a igreja. Eu fui de muitas religiões. Eu estive na Batista. Eu estive não sei aonde. Eu fiz estudo com o Testemunho de Jeová. Eu fiz campanha. Eu fiz não sei o quê. Aí um dia eu cheguei para o pastor e falei com ele assim: pastor, por que eu não consigo prosperar? Aí a palavra do pastor para mim sempre era a mesma: meu filho, o seu dia ainda vai chegar. E segundo ele disse assim que nunca chegava esse dia. E ele foi irritando com aquilo, até o dia que ele abandonou a igreja e vive de forma independente. E hoje ele é mais próspero do que aqueles que estão na igreja. Portanto, ele no vídeo: eu incentivo a você que abandone esse sistema corrupto e viciado que eles chamam de igreja. Eu peguei lá no comentário e escrevi assim: meu querido, eu fico muito triste e lamento a sua experiência negativa com a religião e a igreja brasileira. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de dizer para você 3 coisas. A primeira delas, eu gostaria que você me mostrasse na Bíblia aonde Jesus nos chamou para ser prósperos. O segundo, gostaria que você lesse o Salmo 73. E lá, Deus mostra a Asaf o futuro daqueles que são prósperos. Porque aquilo que eles têm que receber, estão recebendo aqui. Porque nós que estamos na família de Deus, fomos chamados para estar ligados com as coisas eternas e não as passageiras.
Paulo vai trazer esse conselho a Timóteo, dizendo que tendo o que comer e com o que vestir, estejais alegres. E o terceiro, você precisa ter um encontro genuíno com Jesus. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 12, se não me engano, ele vai dizer que foi Jesus que morreu pelos pecadores, segundo as Escrituras. O desejo de Deus para a sua vida, dizendo lá no texto, é que você encontre o Jesus genuíno da palavra e pare de bater nas portas erradas que você sempre bateu. E agora você bateu na porta da independência, abriu e entrou por ela. É o mesmo pecado de Adão. Porque quando Adão desobedece a Deus, ele estava declarando a sua independência: eu não preciso de Deus. Por isso nós precisamos, dia a dia, avaliar os nossos comportamentos, principalmente tendo como exemplo esses homens aqui. Eu sou amável, eu sou generoso, eu sou hospitaleiro. E como Demétrio, eu tenho compromisso com a verdade, eu tenho me alimentado dessa verdade. E evitar ao máximo os comportamentos idiotas. Abandonando todo o autoritarismo, todo o domínio em relação às outras pessoas. Incentivando aquilo que é bom e não aquilo que é mal. Principalmente reprovando aquilo que é mal, para que aqueles que estão no caminho, aplaudindo aquilo que é mal, se sintam constrangidos. Mas que eles sejam edificados pelo testemunho que eu e você damos acerca da verdade. Que Deus abençoe a sua vida. Que a verdade de Deus seja algo tão notório na sua vida e na vida desta igreja, que essa comunidade seja impactada por aquilo que Jesus Cristo fez na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar?